Canóbio no Boca Juniors. Vamos entender melhor essa parada aqui, tá? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. A gente vai falar aqui sobre essa situação do Canóbio, mas também vamos falar aqui sobre mudança nos direitos de transmissão, ou melhor, poucas mudanças nos direitos de transmissão da Libertadores. A Libertadores vai seguir com a Globo, com a ESPN, vai ter coisas muito parecidas. Pelo menos esperava uma revolução gigantesca, só houve revolução efetivamente nos valores. Vamos falar aqui também sobre a mudança no Brasileirão e o quão boa ela foi. A gente até abre falando exatamente sobre isso aqui, enquanto você vai deixando o like aqui embaixo e se inscrevendo aqui no canal. Porque eu vi um ranking, confesso que olhando ali nas redes sociais, esse ranking inicialmente me surpreendeu, que é o seguinte, ranking feito lá pelo meu amigo Thiago Minhoca, né? Já citei algumas vezes aqui, estatístico e comentarista lá da rádio CBN de Fortaleza. Ranking de jogos em TV aberta, tá? O famoso jogo de graça, que vai passar ali de graça para você, só você ligar a sua TV ou YouTube, né? No caso dos jogos da Record também estavam ao vivo na Cazé TV. Aí tá a amostra, né, das escolhas das emissoras, tinha regras, né, eu cheguei a explicar aqui algumas vezes, e essa amostra aí, cara, vai acabar deixando bem claro o quão positivo foi a entrada e a mudança na distribuição dos direitos de televisão nessa temporada. Isso porque você vê que o Fluminense foi uma das equipes com o maior número de transmissão em TV aberta, com 15 transmissões. Foram 8 ao vivo na Globo e 7 ao vivo na Record e na Cazé TV, né? Passando ali nos dois ao mesmo tempo. Então, a gente está falando de 15 jogos do Fluminense que mesmo uma pessoa sem gastar R$1 efetivamente para assistir aqueles jogos, claro, teve que comprar TV, o celular, internet, etc. Mas enfim, vocês entenderam? Esse torcedor conseguiu ver. O Botafogo acabou sendo quem mais teve transmissões, e isso eu também achei muito importante. O Botafogo teve 2 a mais só do que o Fluminense. 17 transmissões em TV aberta, enquanto o Fluminense teve 15, o Palmeiras teve 15. A gente está falando aqui de um recorte de 9 times, né, do Cruzeiro até o Botafogo, num espaço de 3 transmissões. É claro, né? Em TV aberta, times como Mirassol, Red Bull Bragantino, Juventude, times com muito menos torcida, claro que vão ser muito menos transmitidos. Eu só vou transmitir o Mirassol contra o Fluminense, para que eu pegue a torcida do Fluminense assistindo. E o Sport, apesar de ter bastante torcida, mas o Sport tá aqui embaixo porque fez um campeonato que ninguém se importou. Só para vocês entenderem o tamanho da diferença, a Globo transmitiu 8 vezes, no total foram 15 jogos em TV aberta, como eu falei, do Fluminense. No ano passado, ano em que o Fluminense fez um campeonato muito mais chamativo do que esse ano, né? Muito mais interessante, pensando em audiência. Claro que a gente gostou muito mais do campeonato desse ano, mas meio de tabela, chama muito menos audiência, né, para as TVs, do que um campeonato brigando contra o Z4. Então, ano passado, o campeonato do Fluminense teve, tipo assim, muito mais alarde, a reação e etc. E teve 11 transmissões só. Esse ano teve 15, mesmo sendo um campeonato, de certa maneira, ganhou mais jogos, etc., mas não brigou pela vaga na Libertadores, a gente brigou até pouco, já tinha encerrado 3, 4 rodadas antes, não brigou pelo título, não brigou para não ser rebaixado, então a briga do Fluminense não foi uma briga gigantesca nessa temporada, e ainda assim muito mais jogos de TV aberto, que mostra que a entrada da Liga Forte União, né, e da forma como foi vendido os direitos, deu muito mais frutos positivos, né? Além disso, só para deixar claro aqui, foram 3 jogos exclusivos do Prime Video, tá? Que o torcedor do Fluminense aí teve que... Aí esse era diferente, que você tinha que assinar o Prime pra ver esse jogo. Já muda um pouquinho. Vamos lá, cara. Vou emendar, depois eu falo do Canóbio no Boca, porque eu já emendo aqui em direito de TV. Não gosto muito de ficar guardando notícias assim não, mas pra ter, né, uma sequência de pensamentos aqui. Segundo informação do Estadão e da Folha, a Globo superou a Cazé TV, fica com a Libertadores nos direitos de transmissão gratuita até 2030, o contrato que se inicia na Libertadores de 2027, né, sem ser essa próxima a outra, vai ter Globo de novo, sem Cazé TV e com ESPN mantendo os seus direitos. É provável também, o resultado oficial não foi divulgado, isso é apuração, né, dos jornalistas. Então, a gente traz nesse caso do é provável que a Sul-Americana, que a gente espera não jogar, mas a Sul-Americana
segue sendo transmitida pelo SBT. Efetivamente, a expectativa da Conmebol, né, mesmo tendo poucas mudanças no direito de transmissão, é que seja arrecadado quase o dobro do valor do que é arrecadado hoje. Eu vou botar aí na tela uma pequena artezinha que eu fiz aqui, só pra gente entender como é que vai ficar a partir de 2027, tá? A do ano que vem segue a mesma coisa que a atual. Na TV aberta, Globo, né, tem os direitos. Na TV fechada, a ESPN segue com os direitos. E aí o pacote, é porque são na verdade pacotes, tá? Então o pacote da Globo inclui jogos em TV aberta. Aí tem uma série de jogos, aquela manutenção, bota o horário ali de 9h30 da noite. E também podendo passar o mesmo jogo que passa na Globo, passa no GETV. Eles têm essa liberdade de transmitir o jogo na GETV no YouTube. Então, democratizando também ficou bom. Essa parte segue a mesma coisa do que a atual. O pacote 2 é da ESPN, que eles passam na ESPN, na TV fechada, e no Disney Plus no streaming, padrão também. Apesar de ter ficado uma merda, tá ficando cada vez mais caro, né? E o pacote 3 é do Paramount, né, que eles transmitem, né, Paramount Plus. Eles receberam agora a final ao vivo, não tinham, né? Mas enfim, acabam ficando ali com os jogos menos relevantes. De vez em quando o nosso jogo acaba sendo menos relevante. Na Sul-Americana, a mudança é que não tem mais Paramount Plus, tá? E a entrada de um YouTube, aí você vai entender. Na TV aberta é SBT, o SBT inclusive passa o seu jogo no YouTube. E o outro pacote ficou todo com a ESPN. Nesse contrato, a ESPN pode passar jogo no YouTube se quiser. Tá? Então a Sul-Americana pode vir para o YouTube também, democratizando mais uma vez os jogos. Eu espero não me importar com a Sul-Americana. E aí a Recopa fica com quem tem o pacote da Libertadores, menos a Paramount, Globo, ESPN, Disney e GTV. Um golpe duro na Cazé TV, tá? A Cazé TV esperava conseguir esses direitos da Libertadores, entrou forte, acabou não pegando. Vamos ver como é que vai ser. No ano que vem eles têm a Copa do Mundo, enfim, ainda tem, mas para 2027... a Libertadores segue nas mãos da Globo e da ESPN efetivamente. Vamos lá, cara. Agora a gente fala a situação do Canóbio, tá? A notícia foi divulgada, você deve ter visto aí nas últimas horas, uma notícia divulgada de que o Boca Juniors teria interesse no Canóbio. Tá? Essa notícia ela já vem sendo falada na Argentina há um certo tempo por um site chamado El Crack Deportivo. E aí a primeira coisa que você pode fazer é o seguinte, me perguntar, é um site confiável? Eu diria que eu não confio, tá? Não sei se é confiável, mas eu não confio. Tem matéria do dia 29 de novembro falando aqui, ó, que a Alan Lescano, que não é o Rubem Lescano, tá? E falando aqui, ó, Agustín Canóbio extrema que o Boca busca, né? Riquelme tem uma vontade de buscar o Canóbio, aliás, de contratar, né? Um ponta para o Boca. O Canóbio atualmente está no Fluminense, chamou a atenção do chinês pelo seu desempenho nesse ano e tal, beleza. Aí você vai ver, e tem outra matéria, tá? Do dia 28 de novembro, falando que o Boca, nas últimas horas, Juan Román Riquelme, colocou seus olhos no ponta que ele supõe que quer pro ano que vem para jogar Libertadores. E aí tem um detalhe, é que o Boca não está na Libertadores. Ele precisa ser campeão de um dos milhares de torneios que tem no Campeonato Argentino, né? Mas, pelo que eu entendi, ele precisa ser campeão do Clausura, né? O famoso Clausura. Ele tá na semifinal, pega o Racing, na outra semifinal tem o Clássico de La Plata, Gimnasia e Estudiantes. Se ele for campeão, ele vai para Libertadores. Se ele não for, ele tem, né? Enfim, ele pode ir para Libertadores. Aliás, só para corrigir, tá? Porque eu acho que é válido. O Boca está na Libertadores. Ele não sabe ainda se ele vai como o Argentina 2, o Argentina 6. Mas nesse caso não faz muita diferença porque ele não vai jogar a pré, né? Então o Boca está na Libertadores. Só corrigindo essa informação. Então diz aqui que o Boca quer para jogar Libertadores. E aí, segundo pôde saber o Crack Deportivo, o Canóbio seria esse ponta que o Riquelme quer para dar um salto de hierarquia, né? Subir o nível, né? Nesse setor. E aí diz que o Boca já vai tentar, né, começar a negociar por Canóbio, que não seria nada simples para o Román Riquelme, porque Juan Román Riquelme que é presidente do Boca, tá? Só porque muita gente pode lembrar do jogador, pode não saber. Sobretudo pelo lado econômico, não é muito simples, né? Vai ser muito barato o negócio.
porque o Fluminense, com o presente, né, com a forma como ele tá no Fluminense, ele recebe um salário alto e, né, como todos os futebolistas que jogam no Brasil, e aí vem aqui falando que a parte que mais sempre me chama atenção, né, que é quanto vale o Agostinho Canóbio. Segundo o site especializado Transfer Market, que chuta os valores, é sempre bom lembrar isso, gente, eu sempre falo isso. Não se guiem por Supermarket, não, por Transfer Market. Diz que é 5 milhões de euros o valor do Canóbio. A questão, gente, é que, assim, o Fluminense acabou de pagar 6 no Atlético. E aí o Canóbio vira titular, tem a temporada mais artilheira da carreira, vai até a semifinal do Campeonato Mundial. Por mais que o Canóbio seja banco, não mundial, né? Não é um mundial bom do Canóbio, porque ele quase não joga. É um dos destaques do Brasileirão, só na perna central do Fluminense, sobe o seu nível saindo do Atlético Paranaense pro Fluminense e ele vai custar mais barato? Não vai, gente. Então esse ponto. Mas aí tem outras matérias, tem matéria 17 de novembro, falando do Canóbio, que tá sendo observado, o Charrua, né, o uruguaio, tá sendo observado, peça fundamental, papapá. E tem matéria do dia 18 de setembro, falando que Canóbio sonha em jogar no Boca. Já declarou, inclusive, tem declaração do Canóbio falando isso. E já foi assinalado como uma das grandes joias do futebol sul-americano e acabou não indo pro Boca Juniors. Que ele já manifestou publicamente seu fanatismo pelo Boca Juniors, isso pode acabar sendo um ponto, etc. Então, assim, o contrato do Canóbio, gente, vai até dezembro de 2028. Tá? É um contrato longo que o Fluminense simplesmente pagou a sua maior transferência na história, se você for para números absolutos, mas se você for para números relativos, é a segunda maior transferência da história do Fluminense, só fica atrás do Thiago Neves. Então, desculpa, quando a gente vai falar aqui da transferência do Canóbio pro Boca, gigantesco, beleza, mas hoje o futebol argentino, ele não é esse atrativo absurdo como é o futebol brasileiro. Então, o Boca tem condições, gente, o Boca tem. O Boca, na temporada passada, acabou de buscar o maluco do Dallas, cadê? Deixa eu ver aqui o nome dele. O Velasco. Foi buscar o Alan Velasco por quase 10 milhões de euros. O Boca tem dinheiro. O Boca tem, apesar do futebol e da situação econômica argentina, o Boca é um clube que, se jogar aqui no Brasileirão, ele tem uma quantidade de dinheiro considerável. São arrecadações vultuosas. Então ele teria grana, beleza. Só que tem grana, tem salário e tem proporção. O Fluminense está na Libertadores do ano que vem. O futebol brasileiro hoje é muito mais organizado e dá muito mais mídia. Te leva muito mais para a Europa, talvez, até do que o futebol argentino. Então o Boca pode vir buscar o Canóbio? Pode, mas vai ser venda a nível Europa. Hoje, para um jogador sair do Brasil para ir para o Boca Juniors, por mais que seja um uruguaio, né, que teria ali a facilidades a mais em relação à Argentina, Buenos Aires, etc., né, pensando na língua, o Canóbio já está adaptado no Brasil, está um tempão por aqui. Então não teria muito esse conceito, não. Hoje, eu diria que se o Fluminense for vender o Canóbio pro Boca Juniors, é papo de ser uma das maiores vendas da história do futebol sul-americano aqui entre clubes. Tem a do Tevez lá, que é quase que insuperável. Então, enfim, acho pouquíssimo provável. Mas o Boca quer, tá? Tá aí dada a notícia. Não achei confirmação por nenhum dos grandes sites argentinos. A gente aborda aqui como a situação deve ser abordada. Tamo junto, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Valeu!